Bom, já que eu gravei um vídeo pro canal falando sobre agitadores, vou gravar o vídeo de hoje falando sobre cestos das máquinas de lavar. Ele tem uma função primordial, assim como o agitador, né? O agitador é responsável pela limpeza das roupas. Já o cesto é responsável pela parte da secagem das roupas, da centrifugação. Inclusive, né, cestos de máquina de lavar, gente, eles não são mamilos, mas são polêmicos. Porque tem muita gente que fala. Tem muita gente que troca de máquina de lavar, vamos supor, sai de uma Top 8 e compra uma Brastemp 12 quilos. Ah, eu vou comprar essa máquina porque tá marcando aqui que é 12 quilos, é maior. Daí quando a pessoa já joga a máquina antiga fora, desembala a nova, daí vê que não é tão grande assim, né? Daí aí desanima, né? Mas eu vou explicando um pouco sobre isso no decorrer do vídeo. Bom, começando pelo material dos cestos, né? Existem cestos dos mais diferentes tipos, né? Tem cesto de aço esmaltado, como é o caso dessas aqui. Tem cesto de plástico. Tem cesto de aço inox. E também existe o famigerado cesto de borracha da antiga Bendix Economat. Aquela máquina é bem pitoresca, a gente é... Aquela lá, se eu achasse, ia ser legal fazer um vídeo em detalhe sobre ela. Os cestos das máquinas de lavar, gente, eles geralmente são... Eles têm dois tipos diferentes assim de medidas. Vou tentar explicar melhor, gente. Tem alguns cestos de máquina de lavar que eles são altos, mas eles são fininhos, como é o caso da Electrolux LTE07, de algumas Electrolux novas, tipo a LAC 12. E existem os cestos baixinhos, porém largos, né? Que nem é o caso do cesto da Lavinia, cesto da Brastemp antiga, o cesto dessa máquina aqui também é mais largão e baixo, né? E essa diferença, gente, do cesto ser mais largo, mais fino, isso também influencia na capacidade na parte de fora da máquina. Que nem nessas Electrolux, né? Tipo a LTE07, a LAC 12, né? Que o cesto ele é fino, porém ele é fundo, né? Nesse caso é vantajoso para a parte da estrutura da máquina, que a máquina fica compacta por fora. Já no caso dessas máquinas aqui, né, como a Brastemp antiga, a Lavinia, né, a máquina ela já é maior zona por fora. Porém, isso é um pouco melhor na questão da capacidade. E no que isso melhora na questão da capacidade da máquina, gente? Essas máquinas com cesto largo, elas conseguem lavar itens volumosos com mais facilidade, que consiga movimentar melhor a carga do que máquinas com um cesto mais fino. Que nem a Brastemp antiga, né? Apesar dela ter o cesto relativamente pequeno, ela consegue lavar bem cobertas, itens volumosos e tal, né? Já a LTE07, que eu lembro agora assim que tem um cesto bem fininho, né? Ela já não consegue lavar tão bem assim itens volumosos, né? Costuma embolar bastante no agitador e tudo mais. Outra coisa também, gente, esse negócio das medidas do cesto também influenciam no desempenho da centrifugação da máquina. Máquinas com cesto largo também têm um desempenho melhor na centrifugação. Um exemplo disso são as Kenmore, as Whirlpool americanas que usavam a mesma mecânica da Brastemp antiga, né, as belt drive. Aquelas máquinas lá, né, elas ficaram desde 1950 e tantos até 1986, que foram quando elas saíram de linha por lá. É, a máquina sempre centrifugou na mesma, eu tenho, na mesma velocidade, né, em média uns 500 e pouco RPM. Porém, como as últimas máquinas elas saíam com um cesto maior, o resultado da centrifugação era mais eficiente, portanto não precisaram fazer uma alteração na parte mecânica da máquina para que ela centrifugasse mais rápido. Então, tem gente que reclama, né, de algumas máquinas, ai, centrifuga só 600 RPM.
mas o cesto largo da máquina, né, e o tempo de centrifugação também ajudam ela a deixar a roupa mais enxuta possível. Tipo, às vezes é capaz da roupa ela sair mais bem centrifugada, né, sobrar menos água na roupa do que numa máquina de cesto fino que centrifuga 700 RPM, por exemplo. Agora falando mais um pouco da questão da capacidade, gente. Máquinas com cesto de plástico, elas tendem a ter um espaço menor de capacidade, né? Os cestos de plástico, no geral, eles ocupam mais espaço no interior da máquina, né? Do tanque. Que nem no caso aqui da Top 8. O cesto dela, né? A grossura do plástico deve ser mais ou menos isso daqui, gente. E os cestos de plásticos, eles tendem a ser mais grossos, né? O plástico ser mais grosso, né? Ocupar um espaço maior porque corre risco dele explodir, né? Não aguentar a pressão na parte da centrifugação e tal, né? Então é por isso que os cestos de plástico, pelo menos, né, antigamente, ele eram mais grossos. E com isso, né, influencia um pouco na capacidade da máquina, porque daí se o cesto é grosso assim, tem esse espaço todo aqui que, em vez de estar sendo preenchido, né, ocupado com roupa dentro da máquina, é o cesto que está ocupando esse espaço. Por isso que cestos de aço inox, de aço esmaltado, né? Eles têm essa vantagem, né? Por eles serem fininhos, né? E por serem mais resistentes, sobra mais espaço para pôr mais roupa dentro da máquina. Outra coisa também, né? Cesto de plástico, ele... Na verdade, não tem comparação, gente. A gente sabe que a melhor opção para cesto de máquina de lavar é cesto de inox. Mas de todas essas opções, né, de esmaltado, de cesto de plástico, né, o inox ele ainda é a melhor opção, gente. Porque, né, cesto de plástico ele não é muito higiênico. Dependendo da máquina, né, do quanto ela é usada, da qualidade da água que a máquina é abastecida, ele vai juntando muita crosta na parte de trás dele. Eu já peguei acho que uma LQ11, que a parte de trás do cesto parecia pedra. Parecia que o cesto estava todo empedrado pela parte de trás, né? Eu esfreguei, tirei o máximo que eu pude, mas mesmo assim ele ainda tinha. Ele era bem áspero, parecia uma parede. Já o cesto de inox, ele é mais fácil de limpar, né? Não gruda tanto resíduo. E falando mais uma questão aí que é de responsabilidade do cesto das máquinas de lavar, é a questão de agitação. Algumas máquinas, né, como a Electrolux, a Lavinia, a Advantech, a Top 8, essas máquinas elas agitam com o cesto girando durante a lavagem. Tem gente que não gosta, que acha que é ruim. Eu particularmente gosto, gente. Eu acho que é um charmezinho à parte dessas máquinas. E isso tem uma qualidade, não é assim uma coisa assim que resolve 100% o problema da sujeira atrás do tanque, mas pelo cesto da máquina girar durante a lavagem, isso dá uma ajuda para resolver esse problema. Porque no caso aqui a supercapacidade ela não gira o cesto durante a lavagem. E se você desmontar ela, a gente vê ali a parte do cesto, do tanque, né? Você vai ver assim que a água aqui dentro da máquina ela tá se movimentando, né? Parecendo um maremoto. Daí quando você vê na parte de trás do cesto, gente, não tem movimentação nenhuma na água. Só tem umas borbulhas que sobem aqui por causa da bomba dela. Mas assim, daí como a água aqui na parte de trás do tanque, né, fica parada, a sujeira gruda no cesto e no tanque com muito mais facilidade. E já no caso, né, dessas máquinas como a Top 8, a Advantech, né, com o cesto girando, né, daí a movimentação da água acontece tanto dentro quanto fora da parte aqui do cesto, né. Então daí na parte aqui de trás do tanque a água vai estar sendo movimentada também e com isso não vai ficar é, vai grudar muito menos sujeira do que em máquinas que agitam com o cesto parado. Isso eu percebi também quando eu desmontei, né, tanto a supercapacidade quanto a Lavinia, a Top 8. Quando eu desmontei a supercapacidade, gente, acho que tinha aproximadamente um dedo assim de grossura de sujeira
decantada no fundo do tanque da máquina. Já na top 8, né, a sujeira assim que sobrou mais assim tanto na capa do tanque quanto ali na parte de cima do topo, né, é mais sujeira de espuma, né, que a espuma ela gruda bastante sujeira, gente. Mas assim, não tava tão sujo, não tinha tanta sujeira grudada no tanque quanto a supercapacidade. Então, tá aí um ponto positivo para as máquinas que giram o cesto durante a lavagem. E eu acho que eu já expliquei isso em algum outro vídeo, gente, mas não custa relembrar. É, essas máquinas, a Top 8, a Lavinia, a LE06, desculpa, elas têm no manual delas dizendo que elas têm o sistema Best Cleaning de agitação, que no caso é explicar o cesto girando durante a lavagem. Apesar disso ser mencionado como uma qualidade, uma característica exclusiva da máquina, né, para melhorar a limpeza, gente, isso não influencia em bosta nenhuma, né? É porque na verdade isso é uma consequência do projeto da mecânica dessas máquinas, é porque elas não foram projetadas com freio, né, com frenagem na centrifugação. Então, como o cesto delas ele gira livre o tempo todo, né, não tem freio, então isso é meio que uma consequência no momento de agitação da máquina. Daí eu acho que os consumidores não estranharem muito, achar que a máquina está estragada, que o cesto está solto, né? Eu acho que eles mencionavam isso nos manuais, né? Que é uma característica dela o cesto girar durante a lavagem. E dando continuidade aqui, gente, um negócio que não tem muito a ver com o cesto em si, mas os dois trabalham em conjunto, né? Tô falando do tanque da máquina. Algumas máquinas, elas tendem a ser um pouquinho, assim, pouca coisa mais econômicas que as outras, gente, mas isso se deve justamente pelo espaço entre o cesto e o tanque. Eu já falei no vídeo aqui mostrando a minha coleção das máquinas, gente, a Brastemp antiga, né? A Max Solution, eu acho que ela é a máquina top load mais econômica que eu tenho. O cesto dela, né? O cesto e o tanque, eles são bem próximos, então ela não... Então ela usa só o essencial de água mesmo. Já em algumas máquinas como a Top 8 eletrônica, a Top 8 antiga, né, tem uma certa distância entre o cesto e o tanque, né? Então ela gasta um pouco mais de água que na teoria não é muito bem aproveitada, né? Porque é uma água que fica ali só ocupando espaço entre o cesto e o tanque. Mas até que isso é fichinha, gente, comparado com a GE Filter Flow que eu tive. As GE Filter Flow, né, aquelas GE antigona, o tanque daquelas máquinas ele é fixado no gabinete. Então daí para ter espaço para o cesto balançar durante a centrifugação, caso a carga esteja desbalanceada, né? Então aquele tanque tem que ser bem largão. E por consequência disso a máquina consome uma aguaceira do demônio. Agora eu vou também encerrar falando um pouquinho do... Ah, eu esqueci de falar mais um detalhe, gente. Isso também vale para as máquinas frontais, como a Dona Duit. Por que que algumas máquinas hoje em dia, apesar de terem um cesto menor, elas parecem ter uma capacidade maior? Isso tem a ver com o tamanho da boca, da tampa, tanto da tampa fixa quanto da capa do tanque. Que nem, vou dar um exemplo aqui, a Lavínia. Quem olha assim para ela dá a impressão de que o cesto dela não é muito grande. Mas por quê? Porque a boca aqui da tampa fixa, né, e a capa do tanque, elas têm uma abertura relativamente pequena. Mas se você desmonta uma Lavínia, né, tira essa gradinha aqui do cesto, a capa do tanque, daí sim dá pra ver, gente, como o cesto dela é largo. Então, isso é um truque nas máquinas novas, né? Elas estão vindo com a tampa fixa assim, com aquela boca de paregonto enorme. O anel hidrocompensador, o anel do tanque, ele tá vindo bem fininho. Ele tá vindo mais alto, né, e mais fininho. Daí isso dá a impressão de que a máquina tem um cesto maior. Mas em alguns casos não é maior. Um exemplo disso são as Brastemp 12 quilos, né? Que o cesto, na teoria, ele tem o mesmo tamanho do cesto da Advantech, só que ele é menor porque o fundo dele é de plástico.
Mas assim, ele parece ainda maior do que o da Advantech, porque o anel hidrocompensador e a capa do tanque eles são mais finos, né? Daí dá a impressão de que o cesto é maiorzão. A altura também do anel hidrocompensador também dá a impressão de que o cesto é maior ainda, gente. Então, vamos fechá-las aqui e falar um pouquinho das frontais. Bom, a grande maioria das máquinas frontais, elas têm aquela configuração de cesto que eu falei, que ele é largo, né? Tem algumas máquinas que eu já vi na Europa, gente, que são os modelos compactos e tal, que tipo a máquina ela tem, vamos supor, a largura de uma LG comum da vida. Porém você vai ver a profundidade da máquina, é a mesma profundidade, vamos supor, de uma enxuta, né? Então elas são grandonas assim de frente, mas não são profundas, né? E no caso dessas máquinas é melhor ter o cesto largo, tanto para ter qualidade na lavagem quanto na centrifugação. Porque nas frontais tem que ter assim um espaço bom para a roupa subir e tombar, subir e tombar. E com um cesto, vamos supor, de LT07, que é fundo e curtinho assim de lateral, né? Daí não vai ter espaço para a roupa tombar e lavar corretamente. E esse negócio também do espaço interno de dar a impressão de que a máquina é maior, a gente também tem nas frontais. Que nem a minha Deutsch aqui, ela tem a parte aqui da borracha, né, da entrada do cesto, dá a impressão de que ele não é tão grande quanto parece. Mas tem algumas, tipo a Brastemp cereja, né, já a borracha aqui da porta, né, o espaço, ele já é um tanto maior. E dá a impressão de que a máquina, não sei quantas vezes maior, que cabe mais roupa. Então, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente, não tinha muito o que falar sobre isso. Ah, mas deixa eu contar mais um detalhe aqui, gente. Pode não parecer, mas cesto inox em máquinas de lavar, vamos supor, nos Estados Unidos, né, que muita gente paga pau para as máquinas americanas porque parecem melhores que as nossas, gente. Mas vai por mim, hoje em dia até que o Brasil tá bem na foto. E cesto inox nas máquinas americanas, pelo menos nas top load, é um negócio mais recente, gente. Pelo menos eu acho que até uns 5, 6 anos atrás, a grande maioria das máquinas vinha com um cesto em aço esmaltado. Eu tenho a impressão de que é muito mais caro, né, muito mais serviço fazer um cesto em aço esmaltado do que em inox. Mas devia ser uma preferência de mercado ou algo assim, né? Então a maioria das máquinas vinha com esse tipo de cesto. Mas hoje em dia, né, eles já estão aderindo bem ao cesto de aço inox. Outra coisa também, aqui no Brasil, né, a gente tem desde 1995, né, que a Cleanland veio com aquele visorzinho na tampa. Enfim, desde o fim dos anos 90 a gente tem máquina com visor na tampa, né, tampa de vidro. E isso também é uma coisa que está vindo mais hoje em dia nas máquinas americanas. Até então lá, na verdade até hoje, né, boa parte das máquinas top load tem tampa assim, tampa de metal, né, sem visor nenhum. Não é nada prático, mas que nem eu falei, gente, é preferência de mercado e tal. E vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado.